Amém, gente. Eu quero convidar você para ficar de pé agora. Vamos orar antes de eu ler um texto bíblico aqui. Se você tiver a Bíblia no celular aí, quiser deixar mais ou menos no jeito também, para a gente acompanhar. Queria convidar você a dar a mão para essa pessoa que está do seu lado aí agora. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, por essa manhã. Pai querido, nós queremos te louvar nesta manhã, te bendizer. Nós cremos que o Senhor se faz presente aqui, porque a tua palavra diz, ó Deus, que onde estiverem ali reunidos 2 ou mais no teu nome, ali também o Senhor está. E nós queremos demonstrar a ti gratidão nesta manhã, por todo o seu cuidado, por todo o zelo do Senhor pela nossa vida. Ainda que nós não mereçamos, o Senhor tem olhado para nós e tem cuidado de nós. Deus, o meu pedido nessa manhã é que o Senhor prepare o nosso coração. Prepara, Deus, a nossa mente. Prepara, Deus, os nossos pensamentos. Para que nós possamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Deus, a Tua voz que é voz como voz de muitas águas. É uma voz doce. É uma voz que despedaça os cedros do Líbano. Voz que faz parir a corça. Deus, faz isso no nosso coração nessa manhã. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós cremos que o Senhor quer operar em nós mudança, transformação. Afinal de contas, Deus, nós somos falhos, limitados, nós somos pecadores e nós muitas vezes, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos. E aquilo, ó Deus, que nós não queremos, nós acabamos fazendo. Ó Deus, isso demonstra a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa falha. O quão pequenos nós somos, ó Deus, ilimitados, mas nós queremos declarar a Ti nesta manhã e queremos dizer cada dia mais que o Senhor venha ser o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador. Revela-se a nós, ó Pai. Nós oramos nesta hora, Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler um texto antes da gente adorar o Senhor. O Salmo 95, do verso 1 ao verso 8. É um salmo de convocação. Ele diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei, acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus. E nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Eu queria que para iniciar esse culto você guardasse esse versículo 7 do Salmo 95. Porque Ele é nosso Deus e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração. Amém? O Senhor, Ele tem falado conosco a todo instante, de todo momento. E algo que nós, como potencialmente chamados a sermos filhos dele, precisamos entender é que se existe algo que Deus deseja de nós, é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E principalmente esse relacionamento, ele vai envolver uma comunicação, principalmente ouvirmos a voz dele. Porque a voz dele é aquela voz que nos direciona, que nos guia, que mostra as decisões que nós devemos tomar. A voz dele nos acalma, a voz dele abre os nossos olhos. A voz dele é poderosa. Então, esse versículo diz: se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração.
Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer dentro de você. A palavra de Deus mostra o Senhor como um oleiro que tem o barro nas suas mãos. E nós precisamos ser meramente esses barros na mão dele. Amém? Eu queria aproveitar esse momento também, agradecer a Mara, o Vitor, o seu Luiz, que se propuseram mediante uma imposição aí nossa, um convite nosso, né, para estar aqui hoje nos ajudando com esse momento de louvor e adoração. A gente que está no ministério, a gente olha para as pessoas e a gente quer descobrir os talentos, né? E a Natália está com essa visão já. Ela disse que estava lá na escola esses dias e viu a Mara lá, né, com o Vitor, cantando uma música e falou: amor, eu nem te conto e tal. Eu falei: conta, filha. Ah, isso. Eu falei: então você chama ela para vir fazer o louvor para nós aqui. Ah, ela é lá da igreja e tal. Eu falei: não tem problema, amor. Ela só vai vir só para abençoar a gente, né? Então eu queria agradecer, seu Luiz. Sejam bem-vindos, a Mara, o Vitor. E que Deus possa falar o nosso coração nessa manhã. Amém? Vou passar para a Mara e vou projetar a música ali. Tá bom? Eu queria ser da altura da criança. Bom dia a todos, né? A paz do Senhor. Né? Nós vamos declarar a grandeza do nosso Deus nesta manhã. Nós temos um Deus grande, poderoso, santo, que pode fazer todas as coisas impossíveis possíveis. Amém. Aleluia. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Aleluia, Senhor. é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer
Somente a ti, Jesus.
Aleluia, Senhor. Meus queridos, esse é um momento muito especial, onde nós falamos a respeito do plano do Senhor e da estratégia que Ele estabeleceu para o crescimento, a expansão do reino dele nessa terra. E assim como acontece em praticamente todas as igrejas, em todas as reuniões e cultos, nós nos reunimos aqui já como uma igreja. Eu tenho dito para vocês tudo isso, né? A palavra de Deus diz que aonde estiverem 2, 3 ou mais, ali o Senhor também está. E esta igreja, a comunidade Zion aqui em Rio Verde, nós já olhamos para ela de fato como uma igreja. E como que Deus promove a expansão do seu reino? Ele levanta homens e mulheres trabalhadores. Eu sempre aprendi que a maior riqueza de um ministério ou de uma igreja não são os bens que essa igreja tem. Não é um equipamento de som, não é um prédio, não são as coisas materiais. A maior riqueza que uma igreja, um ministério pode ter são pessoas, são os seus obreiros. E Deus, através desses homens e mulheres, Ele proclama esse evangelho, mas nós sabemos que existe um custo e um sustento para tudo isso, né? Então, esse é um momento onde eu quero falar um pouquinho sobre a questão de ofertar e dizimar ao Senhor, algo daquilo que Ele tem nos dado. Ele tem nos dado força, tem nos dado saúde, inteligência, sabedoria, e nós levantamos todos os dias pela manhã para a labuta diária e saímos da conquista do nosso pão. Nós precisamos então olhar para o Senhor como aquele que tem nos sustentado. Ali naquela plaquinha, tem um QR Code. Se você quiser contribuir com esse projeto, né? A igreja que me enviou para cá, ela me sustenta, ela manda todos os meses a minha oferta salarial, mas nós temos aqui já gastos extras, né? Então, como que isso começa a fluir e acontecer? Através do nosso envolvimento no projeto. Nós precisamos olhar para isso como um projeto da parte de Deus que foca nessa expansão. Por isso eu quero compartilhar um texto bíblico que está lá em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Presta atenção no que diz esse texto. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Rapidamente, antes de nós passarmos para mais um momento de louvor e adoração, existem várias maneiras de nós honrarmos a Deus. E uma das maneiras que nós honramos a Deus, quando nós contribuímos financeiramente para a expansão da obra dele, é que nós estamos declarando que o dinheiro não é um Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, é isso que a palavra de Deus diz. E por incrível que pareça, e talvez você tenha noção disso, a Bíblia coloca poucas coisas equiparando essas coisas no patamar de Deus ou deuses. E uma delas é o dinheiro. A Bíblia chama o dinheiro de Deus Mamon. Porque muitas vezes a confiança das pessoas está no dinheiro. Como que vai ser? E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Essa semana eu voltando de algum lugar com a Natália e... como é que chama aquele córrego ali, amor, na frente do store? É o Barrinha, né? E ele tá meio cheio de matos assim, né? E lógico, ali corre a água, fica bem verdinho, né? E o trânsito estava meio parado e eu vi lá assim, meio uma movimentação no meio do mato assim, né? Eu falei, mas o que tá mexendo ali? A hora que chegou mais perto eu vi que era um passarinho que estava lá. E é interessante porque Deus, Ele faz a gente lembrar, né? O Espírito Santo me trouxe à memória, naquele momento, um versículo que fala assim: olhe para os pássaros do campo. Eles não semeiam, eles não plantam e não lhes falta alimento. Um passarinho, gente, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa pegar lá e ir na mercearia e comprar alguma coisa.
Sabe o que é mais impressionante nisso? O sustento dele é o Senhor. Então, nesse momento onde a gente fala de dinheiro, o dinheiro está incluído em tudo na nossa vida, o que eu quero dizer é que nós precisamos todos os dias aprender princípios, e um deles é de honrar o Senhor. E uma das maneiras de nós honrarmos a Deus é contribuindo para a expansão do Evangelho. Com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia diz que nós devemos dar segundo o proposto no nosso coração. Então, mais importante do que você contribuir financeiramente, mais importante é você contribuir com gozo e alegria no seu coração. É quando você entende na sua mente, no seu coração, qual é o privilégio de nós podermos tirar um valor da nossa conta bancária e contribuir para a expansão do reino de Deus. Isso é uma honra e um privilégio. Nós estamos falando várias coisas para Deus. O Senhor é aquele que me dá vida, o Senhor é aquele que me dá saúde, o Senhor é o que me dá sustento. O mínimo que eu posso fazer é, de alguma maneira, contribuir para a expansão do reino. Amém? Então, depois, se você quiser contribuir, essa conta, gente, é uma conta exclusiva para esse projeto de plantação. Nós não pegamos nem R$1 do dinheiro que vai nessa conta para o nosso sustento, nada. Essa conta eu uso só para as despesas que nós temos do projeto, tá? E assim sempre vai ser, para o sustento desta igreja, tá bom? Vamos ter mais um momento de louvor e adoração, e depois, se você sentir no seu coração de contribuir com algum valor, você pode olhar ali e fazer a sua contribuição. Eis-me aqui outra vez diante de ti, ora o meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir meu toque, tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Aleluia. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato,
Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã e pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Senhor, por cada família que aqui está, por cada vida, Pai. Obrigado nessa manhã pela disposição da Mara, do Vitor, do Seu Luiz. Que o Senhor também, ó Deus, traga recompensa pela disposição deles em servir o Seu tempo, o Seu dom, o Seu talento, para que a Tua obra se estabeleça, o Teu reino se expanda. E, ó Deus, acima de tudo, que vidas sejam salvas. Que homens e mulheres, ó Deus, tenham um encontro contigo. Obrigado nessa manhã por esse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Amém, gente. Glória a Deus, né? Eu quero trazer para vocês nessa manhã uma palavra da parte de Deus e eu tenho certeza que foi o Senhor que preparou essa palavra. Primeiro porque ela está na Bíblia. E a Bíblia diz assim que toda ela é viva e eficaz. Toda ela é boa para o crescimento, para a exortação, para o ensino. Então a palavra por inteiro, ela é boa e agradável para nós. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá no texto de Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Eu vou ler somente esse versículo e depois eu vou explicar o contexto para vocês. Jeremias 13, 23. Diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Muito bem, esse texto, gente, ele está inserido dentro de um contexto onde nós vamos ver o profeta Jeremias falando a um povo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos uma linha cronológica e toda a construção histórica. E dentro dessa construção histórica, nós vemos indispensavelmente a mão soberana do Senhor conduzindo a história, conduzindo todas as coisas. E nós vamos ver, é interessante a gente ver que nessa construção exposta no Antigo Testamento, nós vamos ver que desde o início, Deus ele intervém de alguma maneira na história da humanidade para trazer condução e correção do caminho. Então, se a gente olhar lá em Gênesis, todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva num jardim e falou assim: olha, de todo o fruto, de todas as árvores vocês podem comer. Somente do fruto da árvore do meio do jardim vocês não podem. Então, olha só que interessante. A gente já começa aqui, né? As pessoas olham assim: mas por que não pode? Não, a pergunta não é por que não pode. E uma vez eu vi um pastor falando que as pessoas olham para Deus como um Deus que priva. E a gente precisa olhar para Deus não como um Deus que priva, mas como um Deus que protege. Porque Deus, ele ofereceu o fruto de todas as árvores do jardim. E ele deu apenas uma ordem: somente de uma você não pode. Então, Adão e Eva tinham uma vasta escolha para fazer, muitas frutas para comer, mas eles foram lá comer justamente do fruto da árvore que não podia. Então, quando Deus fala que não pode, não é que ele é um Deus que priva, é um Deus que protege. Muitas vezes a gente não entende os nãos de Deus, mas a gente pode ter certeza de uma coisa: uma justificativa tem. E o que Deus faz então? Ele intervém ali naquela história. Por exemplo, a Bíblia diz que eles ficaram nus. E eles pegaram folhas de árvores para cobrir a sua nudez. Mas aquilo não solucionava o problema deles. O que Deus fez? Deus teve que matar um animal para cobrir a nudez deles. Então, olha só, Deus intervindo para solucionar aquele problema imediato, causado por quem? Pela desobediência do homem. Quando a gente olha lá para a Torre de Babel, por exemplo, os homens falaram assim: vamos nos ajuntar e vamos construir uma torre, e o nosso nome vai ser tão grande que nós vamos ser conhecidos por toda a história, por toda a terra. E Deus fala assim: ó,
Pensa Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, no seu ambiente eterno. E ele fala assim, olha, eis que os homens se juntaram. Olha, o poder da unidade. Ainda que ali negativamente, mas existe um poder na unidade. E Deus fala assim, ó, desçamos e confundamos eles. Porque a glória não pode ser do homem. Eles iam cometer uma grande besteira. E Deus confunde ali os povos, as línguas, e existe até uma explicação para essa variedade de línguas das nações, ali na Torre de Babel, né? E ali, um falava com o outro, já não entendia mais. Então eles começaram a se juntar, cada um segundo a língua que entendia. Então Deus intervém. No tempo de Noé, a gente vê que a Bíblia diz assim que a iniquidade do povo se multiplicava e crescia cada vez mais. E você sabe, conhece, todo mundo conhece a história de Noé, né? A arca, o dilúvio, Deus intervém mais uma vez na história para trazer uma correção de curso na história da humanidade. E ele fala com Noé, prepara uma arca, coloca os animais lá, que eu vou mandar chuva. E, gente, só um detalhe aqui à parte, dentro dessa questão que eu estou falando, que Deus sempre intervém na história. A Bíblia fala, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos últimos dias. Pensa, Noé estava preparando uma arca e o povo olhava e falava, esse cara é doido. E Noé podia até falar assim, vai chover muito. E ninguém dava crédito. Assim também é nesses dias, onde a palavra de Deus está sendo pregada, nós estamos tentando levar a esperança em Jesus, a salvação em Jesus, e as pessoas estão se comportando como nos dias de Noé, achando que tudo isso é conto da carochinha. Esse negócio que Jesus vai voltar, isso aí, né? Faz mais de 2000 anos que eu ouço essa história. Né? Mas a verdade é que o tempo de Deus está se cumprindo. As verdades estão sendo expostas. Profecias estão se cumprindo e acontecendo. E é interessante a gente lembrar do texto que eu li no início. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, o que o texto fala? Não endureçais o vosso coração, porque Deus continua falando. Então, olhando para essa linha cronológica, nós vamos ver que houve um tempo em que o povo de Deus fazia parte de um reino único. Amor, será que é bom fechar o portão ali? Não sei se vai bater. E o que acontece? Teve um reinado de Davi, de Salomão. Esse reinado único, ele se dividiu. Ele se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte tendo como capital Samaria e Reino do Sul tendo como capital Jerusalém. E o cenário desse texto aqui de Jeremias, esse profeta, é um cenário onde esse profeta foi levantado por Deus para profetizar ao Reino do Sul, Judá, e sobre a capital de Jerusalém. Jeremias, gente, foi o método de Deus, assim como Deus usou vários outros profetas, para intervir na história do seu povo e trazer correção de curso, para que o propósito de Deus se cumpra. Entenda uma coisa, o propósito de Deus sempre vai se cumprir, sempre. Nós precisamos entender se nós estamos inseridos nele ou não. Só existe uma maneira de nós vivermos o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida em particular, quando nós entendemos o que é obedecer à vontade dele. Eu tenho dito sempre que não existe cumprimento de promessas de Deus na nossa vida particular, presta atenção nisso. Não existe cumprimento de promessas de Deus na sua vida particular desatrelado de obediência. Então, se você não entender o que é obedecer a Deus, você não vai viver cumprimento de promessa na sua vida. Você pode até viver isso pelas beiradas, né? Contemplar de alguma maneira um certo cumprimento de promessas na sua vida, mas se você quer viver de fato algo sobrenatural na sua vida, você precisa ingressar no ambiente de obediência. E todas as vezes que o povo de Deus escolheu desobedecer, as consequências foram terríveis. A Bíblia diz assim, lá em Deuteronômio 28, eis que coloco diante de ti o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Deuteronômio 28. Escolhe, pois, o caminho da bênção.
Se atentamente obedecer ao Senhor, aí o autor começa a listar uma vasta sequência de bênçãos que o povo colheria. Porém, se escolherdes o caminho da desobediência, Deus, através daquele autor, lista várias consequências de maldição. Então, o fato é que Deus deseja que nós andemos em obediência. Mas assim como foi no Éden, assim também é até os dias de hoje. Nós precisamos entender que precisamos fazer as escolhas certas. Quando nós olhamos então para esse contexto aqui, entrando mais especificamente na pessoa do profeta Jeremias, nós vamos ver que esse profeta ele teve uma atuação durante aproximadamente 40 anos. E Deus usava o profeta para falar com o povo. Existem duas figuras fundamentais no Antigo Testamento, que é a figura do sacerdote e do profeta. O sacerdote, gente, ele tinha um papel fundamental. O papel do sacerdote era, de certa maneira, levar o povo até a presença de Deus. E qual que era o papel do profeta no caso de Jeremias? O papel do profeta também era indispensável. Era trazer algo de Deus para o povo. Então o sacerdote pensa mais na figura do pastor, que tenta te conduzir à presença de Deus, a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de transformação. É o papel do sacerdote. Mas o papel do profeta é um papel, na maioria das vezes, de intervenção, onde Deus usa esses homens para falar com a sua igreja. E Deus levantou então aquele homem que profetizou ao Reino do Sul durante um período de aproximadamente 40 anos. Agora, existe algo interessante para a gente pensar a respeito da vida de Jeremias. Se eu fizer uma pergunta para você, o que é sucesso para você? Se eu afunilar aqui essa pergunta, o que é sucesso profissional para você? O que é sucesso na família para você? O que é sucesso nos estudos para você? É lógico, a nossa mente humana vai pensar, o que é sucesso na família? É ter uma boa família, é ter um bom marido, é ter bons filhos, certo? O que é sucesso profissional? É você estar engajado em um trabalho que você sempre sonhou, que você sempre quis. O que é sucesso financeiro? É você ter 10 reais na sua conta? Não, sucesso financeiro é você ter o dinheiro que você precisa. Às vezes, pode ser 10 reais. Não é? Eu já tive situações em que eu precisava de 20 reais e não tinha. É sério. Tamo junto, pastor. É isso aí. Então, eu preciso que você entenda agora questões relacionadas a respeito de conceitos. Às vezes nós, como seres humanos, nós temos conceitos distorcidos em relação aos conceitos de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos pensar em sucesso ministerial? Sucesso na vida de um pastor? Você olha para a vida de um pastor e você vai entender que esse pastor ele tem sucesso quando? É lógico que existe uma gama de coisas, né? Na vida de um pastor. Envolve família, envolve finanças, envolve testemunho. Mas talvez o principal deles seja um resultado efetivamente no seu ministério. Quando ele prega e as pessoas se convertem. Quando ele prega e a igreja cresce. Eu estou falando de pastor de verdade, íntegro, homem de Deus, que cuida das suas ovelhas. É desse tipo de pastor que eu estou falando. O nosso conceito de sucesso seria baseado justamente naquilo que os nossos olhos veem. Mas agora presta atenção. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, ele foi um camarada que ele não teve sucesso material. Jeremias, ele é um cara que ele foi privado de muitas coisas por causa das suas profecias. Olha que interessante. Um profeta de verdade, ele não vai trazer para você aquilo que você quer ouvir. Um profeta de verdade, ele vai trazer para você aquilo que você precisa ouvir. Ah, mas o povo não vai gostar de mim. A consciência de ministério na vida de um processo é, como eu ouvi um pastor falando esses dias, né? Eu não estou aqui para mandar bem. Eu não estou aqui para agradar ninguém. É lógico que
Eu tenho dito para vocês, eu amo vocês, eu quero o melhor para vocês, mas em primeira instância, o meu compromisso é com o Deus que me chamou. Porque afinal de contas, no final da minha vida, eu vou prestar contas não para vocês, mas de vocês. E eu vou prestar contas para Ele. Ele é o meu Deus. Ele colocou algo na minha mão para fazer. Ele que colocou. Tá vendo? Parece que eu estava adivinhando. Aí vocês começam a prestar atenção mais no carro lá do que em mim. Eu só estava prestando atenção que eu estava saindo do carro velho e deixando de câmera verde. É assim. Na vida a gente faz escolhas, né? Gente, olha só. O meu compromisso, em primeira instância, é com o Senhor. E eu tenho dito isso para vocês aqui. Sabe? Por que às vezes eu insisto em convidar vocês para estar aqui? Porque eu sei que Deus vai falar com vocês. Eu não sei, eu posso não saber a resposta que cada um de vocês vai dar, mas isso não cabe a mim. O que cabe a mim é fazer o que Deus me chamou. Esse homem, gente, ele muitas vezes entregou palavras da parte de Deus que não agradavam aos seus ouvintes. E um homem, quando não agrada aos seus ouvintes, ele passa por aquilo que a gente pode classificar como um dos maiores medos do ser humano. Tem pesquisas aí que dizem que talvez um dos maiores medos do ser humano, são vários, né? Mas um dos maiores medos seja falar em público. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas Deus tem trabalhado ao passar dos anos isso na minha vida. Outro dos medos que o ser humano tem é não ser aceito. E eu vou falar para você, difícil coisa é na vida de um homem de Deus ter que dizer coisas que ele não gostaria de dizer. Porque às vezes parece que a nossa palavra é meio dura. Parece que a nossa palavra é uma palavra que ofende. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus faz isso na nossa vida. A palavra de Deus pega a gente pela garganta, tem hora. Ela põe a gente no nosso lugar. Ela mostra quem a gente é. Você sabe por quê? Porque Deus é que tem bons planos para nós, não são os homens. A Bíblia diz assim, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Então, quando você entender que entrar num ambiente de obediência, ouvir a voz de Deus e caminhar em direção àquilo que Deus tem para mim, é viver o melhor do Senhor nessa terra, tudo vai mudar. E lembra que eu falei de conceitos? Viver o melhor de Deus, muitas vezes, conflita com o conceito do melhor na vida do homem. Porque às vezes o melhor na vida do homem é andar de carrão zero. Pode ser que Deus tenha isso para você, mas pode ser que Deus não tenha, e Deus quer levar você a viver o melhor nessa terra em satisfação no que diz respeito a em quem você confia e quem você serve. Então, um verdadeiro servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala assim, porque eu aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver feliz e contente, seja na fartura ou seja na falta. Então o conceito de viver o melhor de Deus nessa terra não está relacionado a princípio com as coisas materiais. E volto a dizer, pode ser que Deus tenha isso para você, e eu desejo que Deus tenha isso para você. Que você realmente cresça, que você tenha prosperidade financeira, mas também que você não faça do dinheiro um Deus na sua vida. O profeta Jeremias, gente, ele foi preso, ele foi jogado numa cisterna, ele foi um homem que foi rejeitado pela sua família, pelos seus vizinhos e pelos seus amigos, por causa do teor da sua mensagem. Jeremias, então, aos olhos do mundo, era um homem fracassado. Porque ele pregou e as pessoas não queriam ouvir ele. A família dele rejeitou ele. Ele foi privado de coisas materiais. Jeremias foi preso. Aí você podia olhar para Jeremias e falar que esse homem teve sucesso? Pelo conceito humano? Pois é, aos olhos de Deus, foi um dos profetas mais bem-sucedidos. Presta atenção. Sabe por quê? Porque sucesso, aos olhos de Deus, está intimamente ligado a atitudes de obediência.
Sucesso aos olhos de Deus não está intimamente ligado àquilo que os nossos olhos veem. Um homem bem-sucedido aos olhos de Deus é um homem que ouve a sua voz e obedece aquilo que ele manda. Pastor. Esse texto, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Pastor, eu quero entender por que o senhor está falando tudo isso baseado nesse texto. O texto está falando sobre mudança. O texto está falando, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Você pode mudar a cor da sua pele? O máximo que você pode fazer é ir lá, né? Para quem é mais branquinho, querer tomar um bronze para ficar mais moreninho. É o máximo. Mas dali uns dias já, né? Dependendo do bronze, começa a escamar, né? Não é? Mas a verdade é que nós não temos condição de mudar a cor da nossa pele. O texto fala, pode o leopardo mudar as suas manchas? Ele pode falar assim, não quero ter mais mancha agora. Eu quero ser igual a zebra. Ele pode? Não. Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? O tema dessa mensagem é uma criação limitada diante de um Deus que tudo pode. A minha intenção aqui hoje, eu quero rapidamente expor alguns pontos aqui para você, é fazer você entender que nós somos totalmente limitados. Nós não temos condição de dizer qual vai ser o nosso próximo minuto de vida. Nós não temos condição, olha bem para mim, quantas vezes você se viu diante de situações que você ficou de mão atadas? Quando alguém traiu você, quando alguém falou para você, eu não quero, quando alguém falou para você algo que te ofendeu, quando alguém fez algo contra você, ou quando, eu vou além, você estava diante de situações que eram uma colheita de escolhas que você mesmo fez. E você não podia mudar mais. Por quê? Porque, afinal de contas, quem fez aquela escolha foi você. Então, olha só a importância de nós obedecermos a Deus. Porque se nós obedecermos a Deus, ainda que nós estejamos num ambiente de tribulação, nós vamos ter uma certeza. Deus vai estar com a gente lá. Então, gente, primeiro, uma criação limitada. O verso fala, o etíope não pode mudar a sua pele. Deus estava mostrando através desse texto aqui que ninguém pode mudar a si mesmo. O apóstolo Paulo, quando eu orei, eu falei aqui. Paulo fala assim, aquilo que eu quero, isso eu não faço. Gente, se você tiver oportunidade, um dia vai estudar para saber quem foi Paulo. O apóstolo Paulo é um homem que foi responsável praticamente por 90% da fundação doutrinária que nós temos hoje revelada na palavra. Deus usou Paulo para escrever. O apóstolo Paulo era um homem tremendamente usado por Deus, íntimo de Deus, morreu por causa do evangelho. E esse mesmo homem que a gente olha para ele e vê ele tão grande, ele fala assim, aquilo que eu quero, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando de uma natureza pecaminosa que está arraigada em nós. É isso que ele está falando. Então, dentro dessa criação limitada, existem alguns porquês, né? O porquê dessa criação. E o primeiro deles é essa questão da natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão. Olha o que diz Provérbios 22:15. Olha só. Cadê as professoras aí? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Sabe o que a Bíblia está falando? Nós já nascemos em corrompimento. Existe uma natureza de estultícia, uma natureza pecaminosa arraigada em nós. Essa é a verdade. O segundo porquê é porque o homem está acostumado a fazer o mal. O verso 23 fala, então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Você já viu falar em costumes? Culturas, né? É o costume da cultura deles. Quando a gente fala a pessoa está acostumada, ela sempre faz a mesma coisa, do mesmo jeito. Meu marido está acostumado a deixar a toalha molhada no varal. Aqui em casa é assim, lá, não é não? Você não vai.
Hã? Meu marido está acostumado a todo dia fazer almoço para mim. Né? É verdade esse bilhete. Hã? Meu marido faz café da manhã todo dia para mim. Eu preciso fazer minha moral aqui, né, gente? Hã? Às vezes a gente não quer não, mas a gente já faz aquilo uma cultura, né? Vai acostumando. Então, olha só, o texto fala assim, ó, você pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? O hábito toma conta, e isso é histórico. A história da humanidade é uma história na sua essência de fazer o mal. Quer ver uma coisa? Você pode até ser muito bonzinho, mas tem um ditado aí, né? Não põe a mão na minha ferida, não. É ou não é assim? Hã? Ah, pode ir tudo muito bem, mas não mexe com os meus filhos, não. Ah, pode ir tudo bem, mas não põe a mão no meu armário, não. Não é assim? Olha só, você sabe o que isso demonstra? Que existe uma natureza maligna arraigada dentro de nós. Tem uma fala da Bíblia que fala sobre ninguém é tão bom e ninguém é tão mal, uma coisa assim, tem? Não fala que ninguém é tão bom que não possa fazer o mal? Isso, tem um versículo que fala. Isso, tem um versículo que fala. Eu não lembro a referência, mas tem sim. Então, essa é a grande verdade. Um segundo porquê é por causa que nós estamos acostumados a fazer o mal. O terceiro é porque, de uma certa maneira, gente, de uma certa não, é verdade, a respeito do pecado. Você sabe o que o pecado é? O pecado é gostoso. Essa que é a verdade. Só que a gente precisa entender que existe uma diferença entre aquilo que é gostoso e o que é bom. Eu gosto de dar esse exemplo. Às vezes um remédio que você toma, ele não é gostoso, mas ele vai te fazer bem. Mas às vezes a pele do frango, a gordura da picanha, ela é gostosa, mas é a gordurinha top. Você já ouviu falar? Ô, pastor, gordurinha top. Top veia, top coração, top tudo. É gostoso, mas aquilo vai te fazer mal. Assim é o pecado. O terceiro porquê, então, dessa criação limitada é porque a verdade é que o pecado é gostoso. Mas a Bíblia diz que a cobiça dá lugar ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera, sabe o quê? A morte. Você acha que a morte traz alegria ou traz choro? Depende de quem morreu, né? Ah, tá vendo? Tá vendo a natureza ruim? Hã? Aqui eu pego de todo lado, tá vendo? Dependendo a gente solta fogos. Não deveria. Né? Mas de maneira sã e comportada, na maioria das vezes, o pecado traz choro, porque ele gera morte. Não é? Quantas famílias destruídas por causa do adultério? Você já viu o impacto que um adultério causa na vida de uma família? Uma agressão física? Ontem nós assistimos um filme, né, amor? Em que a moça cresceu vendo o pai agredir a mãe. E aquilo foi transportado para o relacionamento dela. E, infelizmente, ela viveu aquilo no relacionamento dela. Então, a grande verdade é que o pecado destrói. Ah, uma mentirinha. Você já foi enganado por alguém? Você gosta que alguém conta mentira para você? Ah, um filho. Onde você estava? Ah, eu estava em tal lugar. Eu tenho a localização dos meus meninos. Eu entro primeiro para ver onde eles estão, para depois perguntar. Mas é isso aí. Cada um na sua área de atuação, né? Mas você gostaria que uma pessoa dissesse, eu estava em tal lugar e na verdade não estava? É só uma mentirinha. A mentira destrói. A Bíblia diz que o pecado é o pai da mentira. Porque então o pecado, gente, está incorporado
ele traz prazer. E o pecado daquele povo, que era público-alvo de Jeremias, sabe qual era? O desvio dos caminhos do Senhor. E aquele povo estava entregue à idolatria. E eu digo idolatria porque às vezes a gente tem uma visão muito fechada de idolatria. Criou-se um conceito, principalmente, por exemplo, né, com todo respeito, contra a Igreja Católica. Porque há idolatria, os santos e tal. Eu já disse para vocês que essa é uma igreja bíblica e eu fui chamado por Deus para pregar a Bíblia. Isso é uma verdade. Só que não é só em relação a isso. Tudo que toma lugar no nosso coração acima de Deus é idolatria. Desde você adorar a um Deus que não existe, de verdade não é Deus, até fazer do dinheiro um Deus na sua vida, até fazer do filho um Deus na sua vida, até fazer da sua fazenda um Deus na sua vida, até fazer do seu egoísmo um Deus na sua vida. Muitas coisas da nossa vida podem ser transformadas em deuses. E o que Deus quer através da revelação da sua palavra, assim como ele usou Jeremias, ele está usando essa palavra hoje no seu coração, é destronar deuses do seu coração. Deus quer arrancar do nosso coração aquilo que nós colocamos lá como deuses. Talvez é o desejo por um corpo escultural, talvez é o desejo por ser aceito, talvez é o desejo por um cargo a qualquer custo, acima de quem for. Talvez é o desejo de ser reconhecido diante dos homens, e nós temos feito de várias coisas deuses na nossa vida. E o que Deus quer nessa manhã hoje, assim como Jeremias estava falando para aquele povo, é dizer para nós precisamos de uma mudança. Mas o que ele está dizendo em primeira instância então é, você não tem condição de gerar essa mudança em você. Porque você não pode mudar a cor da sua pele, assim como o etíope não pode e o leopardo não pode mudar as suas manchas. Nós não podemos fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Essa é a grande verdade. Então, o primeiro ponto é que nós somos uma criação limitada. O segundo, Deus exorta o homem que está longe a voltar-se para Ele. Sabe, eu tinha outra palavra para ministrar hoje. Uma palavra que já estava no meu coração há cerca de 20 a 30 dias. E essa semana eu fui tomado por uma inquietação. E eu, como um homem de Deus, eu preciso saber o que eu vou ministrar. Eu preciso nem que, de maneira superficial, ouvir a voz de Deus para entender a necessidade dos meus ouvintes. Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço nem o meu. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas existe um Deus que conhece. O salmista registra, Senhor, Tu me sondas, sabes quando me assento, quando me levanto, quando me deito. A palavra de Deus diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece. O Senhor sonda os corações. Ele sabe o que existe no seu e no meu coração. E muitas vezes eu prego aquilo que eu preciso ouvir. Porque o pastor não está diferente de vocês. A primeira pessoa que ouve a voz de Deus sou eu. E eu estou aqui hoje como um profeta da parte de Deus para dizer para você, segundo o versículo 15 e 16 desse texto de Jeremias, ele diz assim, povo de Israel, sabe o que é o povo de Israel? É o povo que Deus quer ter comunhão. É um povo que Ele quer chamar de dele. É um povo que Ele quer chamar de meu povo. Ele está falando povo de Israel. É Deus quem está falando. Gente, o versículo fala isso. O versículo está falando isso. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Versículo 16. Confessem os seus pecados ao Senhor, seu Deus. Confessem os seus pecados ao Senhor, o seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão. E no escuro, vocês tropecem nas montanhas. Gente, quem tropeça em montanha? Hã? Sabe o que Deus está dizendo? Que o negócio está tão feio na vida de alguns que é uma montanha. Ele não está falando de uma pedra no caminho. Já virou uma montanha.
Eu estou fazendo um estudo com a Natália sobre escatologia, que é o estudo que foca os acontecimentos das últimas coisas. E anteontem nós tivemos a segunda aula, né, amor? De 15 aulas nós fizemos. E o estudo falava de um versículo que, de maneira simples para você entender, de um povo que escolheu acreditar nas mentiras. Presta atenção. Doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas, e falava a respeito do juízo de Deus. E falava de um povo que, diante das mentiras, ignoraram a verdade e decidiram acreditar em mentiras. E a Bíblia diz que eles seriam julgados segundo a mentira que eles quiseram acreditar. E o povo de Deus, segundo a verdade que eles decidiram acreditar. A grande questão é que o texto está falando: confessem os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão. E no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas Ele mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Nas entrelinhas, o texto está dizendo a respeito de um tempo de oportunidade de mudança. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus estão se estendendo na sua vida. Deus está te dando um tempo para você tomar uma decisão na sua vida. Preste atenção nisso. Nós estamos falando de lidar com coisas não de 40, 80, 100 anos dessa terra meramente. Eu estou falando de uma eternidade a ser vivida e que não terá fim. A Bíblia diz assim, ó: louco, esta noite te pedirão a sua alma. O que você tem preparado e para quem será? A gente precisa entender dentro desse tempo, nesse momento, em que Deus está nos dando a oportunidade de que nós confessemos as nossas culpas, os nossos pecados, a nossa malignidade. Essa é a verdade, gente. Aqui dentro de mim existe um coração corrompido, um coração que deseja as coisas ruins, que deseja as coisas más. E a maneira pela qual eu não me entrego a isso se chama graça de Deus na minha vida. Eu encontrei Jesus, eu fui achado por Ele, e a graça dele me capacita cada dia mais, mediante a busca que eu tenho, mediante as escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, a viver uma vida o mais afastada possível das coisas que não agradam a Deus. Mas a verdade é que aqui dentro existe um coração corrompido. E Deus está nos chamando hoje, presta atenção nisso, Deus está chamando você para a presença dEle. Deus está falando para você: Dona Augustinha, eu quero ter comunhão com você. Ô Edna, eu quero seu coração. É isso que Deus está falando. E a gente acha que Deus está de brincadeira. A gente acha que falar de igreja é uma coisa, virou moda. Eu me lembro quando eu estava no seminário, meu pai compartilhou com um amigo dele, falou: meu filho está estudando para ser pastor. E o cara virou e falou: é um excelente investimento. Seu miserável. Vai lá ser pastor de verdade. As pessoas estão corrompendo verdadeiros conceitos. E Deus, Ele quer nessa manhã, entenda isso, trazer você para perto dEle. Deus quer abraçar você. Deus quer dar um cheiro nesse pescoço seu aí, dizer que ama você. Deus quer falar para você: filho, eu quero cuidar de você. É isso que Deus está dizendo. Porque haverá um dia de trevas. Haverá um tempo onde você não vai poder mais fazer escolhas. Por quê? Passou.
A Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens. Eu gosto muito desse texto porque foi um texto que lá em 2003 eu me converti ouvindo ele através do pastor Marcos Rogério. A parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E elas estavam esperando o noivo. E a Bíblia diz que as prudentes tinham azeite na botija para manter a chama acesa. E as insensatas não tinham. Olha as últimas coisas. A Bíblia fala sobre Jesus vindo para buscar a sua igreja, a sua noiva. A parábola das 10 virgens é uma parábola que representa a volta de Jesus. E aquela parábola diz assim que vindo o noivo, as nécias ou as loucas viraram para as prudentes e falaram assim: dá-nos do seu azeite. Olha só. Quem que buscou azeite? As prudentes. Cada uma buscou o seu. Mas as loucas não. E vindo o noivo, sabe o que elas fizeram? De última hora, saíram para buscar o azeite. E quando elas saíram, o que aconteceu? O noivo chegou. E sabe o que aconteceu quando o noivo chegou? Ele entrou e a porta foi fechada. Acabou o tempo de escolha. Acabou o tempo de abrir mão dos prazeres dessa vida. Agora não tem mais jeito. Senhor, me dá mais uma chance. Não te conheço. Não sei quem você é. Ah, mas eu fiz isso no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz a obra no seu nome. Mas era tudo no conceito humano de sucesso. Não tinha conceito de Deus, de obediência, de entrega, de quarto fechado e oração, de dobrar o joelho e falar: eu sou miserável. Miserável homem que eu sou, somente o Senhor para ter misericórdia de mim. Senhor, eu pequei de novo nessa área. Senhor, eu caí de novo nessa área. Eu não estou falando de viver uma vida de perfeição, mas uma vida entregue nas mãos daquele que tem poder para nos lavar e nos purificar da nossa iniquidade. Deus, Ele proclama que o homem se arrependa de seu caminho mau, deixe o seu pecado e volte para Ele. Olha, eu vou para o último ponto. Não vos enganeis. Texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: ou não sabeis, preste atenção. Gente, eu vou falar para você de verdade. É difícil eu ouvir palavra assim hoje, viu? Porque, você sabe o que eu queria? De verdade, o que eu queria pregar aqui hoje para vocês? Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você sair daqui e vai enfrentar uma semana poderosa dentro de um conceito humano. E você pode entender e receber essa mesma palavra dentro de um conceito diferente. Olha o que diz esse texto. É a Bíblia, gente. Eu sou um pregador de Bíblia, eu não sou um contador de história. 1 Coríntios 6, 9 e 10 fala assim, ó: ou não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Você sabe o que o texto está querendo dizer? Que tem muita gente enganando ele mesmo. Está ouvindo a verdade e não se submete à verdade. Mas o texto traz um alerta: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz isso. Quando a Bíblia fala desse público, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e a lista se estende, tá? Tem outros textos, Apocalipse fala de mais coisa. A Bíblia está falando de pessoas que se conformaram com uma vida de comportamento dentro dessas práticas. Porque a pessoa pode até ter vontade, assim, de repente, de pegar um negocinho do outro. Mas a graça capacita a não pegar. Né? Na sala de aula, a canetinha do menino do lado. Não é? Porque, gente, o nosso coração, vocês entenderam já que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós somos inclinados para essas coisas.
Isso aí é igual começar a coçar. Então, essa é que é a questão. A Bíblia diz em João 3,3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Quando Jesus fala assim, ó, todas as vezes que você vê Jesus falando assim, em verdade te digo, ele está falando assim: ei, pessoal, ó, todo mundo, agora vocês prestem atenção aqui. Toda vez que falar em verdade vos digo, ele está trazendo um despertar da atenção do seu público. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma vez Jesus foi falar com Nicodemos, um mestre da lei do Antigo Testamento. Mestre, ele ensinava a lei. Com destreza. Jesus virou para ele e falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos falou assim: mas como que eu vou nascer de novo? Eu posso voltar a ser pequeno e voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus falou assim: Nicodemos, você sendo mestre, não entende o que eu te falo? O vento sopra onde quer. O Espírito Santo está soprando, a palavra de Deus está sendo ministrada. Quando a Bíblia fala de um novo nascimento, ela está falando de reconhecimento e convicção de que o velho homem, gente, são as velhas práticas. O velho comportamento. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. A Bíblia fala de um velho homem que deve ser sepultado. E esse velho homem, ele só vai ser sepultado em Cristo. E várias vezes a Bíblia nos compara ao sacrifício de Cristo, assim como nós fomos sepultados com Cristo. A Bíblia fala, está falando sobre o sepultar do velho homem. Você sabe a simbologia do batismo? Quando a pessoa é mergulhada, aquilo simbolicamente representa o velho homem sendo sepultado. E quando ele é tirado das águas, há um novo nascimento. É por isso que quando a pessoa se converte, o batismo tem essa representação de um início de uma caminhada com Cristo. É um testemunhar diante dos homens do céu e do inferno de que agora eu não sou mais senhor da minha vida, Cristo vive em mim. E eu decido então me batizar segundo a ordem de Jesus para dar testemunho da minha fé. Por último, Jesus pode mudar o homem. Então nós identificamos que nós não temos poder para nos mudar. E o pior, se deixar, a gente só faz o que não deve. A gente até se esforça. Mas no fundo, o trem está lá. Mas, para encerrar essa palavra, eu tenho essa boa notícia para você. Jesus é aquele que pode. Você já teve diante de alguma situação que não tinha mais nada para fazer? Já teve, Edna? Hã? É gostoso ou é ruim? A palavra acabou. Lázaro morreu faz 4 dias. Hã? Morreu. Morreu, gente. Jesus chega e fala assim, ó, tirai a pedra. Chegou a esperança. Chegou aquele que opera o impossível. Porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem pode impedir? A Bíblia diz porque isto é impossível para os homens, mas para Deus não há impossíveis. Amém. Você entende que às vezes você pode olhar para a sua vida e falar assim, eu não tenho mais jeito, e Deus está falando para você hoje? Tem sim. Porque para Ele não há impossíveis. Amém. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ainda que esse realizar de Deus seja um consolo no seu coração diante da situação. Pelo menos Ele pode te consolar. E Deus está aqui hoje para transformar o seu caráter e a sua essência. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha o novo nascimento. Eu desafio você a entregar sua vida a Jesus. Eu vim aqui de Três Lagoas para começar esse trabalho e dizer para você hoje, Jesus quer salvar você. Jesus quer mudar você. Jesus quer fazer o impossível no seu coração.
Ele quer fazer você arrancar dos seus altares todos os outros deuses que não são deuses e colocar somente Ele lá. Vai ler a Bíblia, você não vai ver falar de nenhum outro a não ser Jesus. Amém. Ninguém toma o lugar dele. Desde Gênesis 3,15, onde Deus profetizou, porque o filho da mulher pisará a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Desde Gênesis, a promessa de Deus apontava para Jesus na cruz. Houve um tempo em que o povo de Deus no deserto, por desobediência, presta atenção, por desobediência, uma viagem de 4 dias virou 40 anos. E uma das coisas que aquele povo viveu no deserto foi um momento onde foram tomadas as terras por serpentes abrasadoras. E o povo começou a ser picado por aquelas cobras. E eles morriam. E Moisés se apresenta diante do Senhor e fala com Deus. E Deus fala assim: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar ela numa haste e vai levantar ela. O bronze remete à justiça de Deus. Todo aquele que for pecado pela serpente, você sabe o que ele vai fazer, Moisés? Ele vai olhar para a serpente de bronze que foi levantada. E ele não morrerá. Aquilo indicava para Jesus sendo levantado na cruz. A serpente de bronze, que indica a justiça de Deus, declara que Jesus morrendo na cruz, você entendendo que é pelos seus pecados, entregando a sua vida a Ele, a justiça de Deus contra o pecado é satisfeita 100% e totalmente na cruz. Não é pelo seu bom comportamento. Amém. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, presta atenção, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, aquele que agrada a Deus. Agora virou crentinho, virei mesmo. E cristão ainda, porque crente até o diabo é. O novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Olha só o nosso ego indo embora. Olha só os nossos planos indo embora. Os nossos desejos indo embora. Ai, pastor, mas e o meu sonho? Deixa eu te falar, Deus tem um plano melhor para você. Às vezes você não descobriu ainda, mas Ele tem. E começa por uma eternidade com Ele. A Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá morte, lá não haverá pecado. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? A Bíblia diz assim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente ou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nele esperam. Ah, eu amo a Deus. A Bíblia diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu não guardo o mandamento, o meu amor é da boca para fora. E quando eu bater na porta, a resposta dele vai ser, não te conheço. Porque só existe uma maneira de eu demonstrar o meu amor por Deus. É em obediência. A Bíblia diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Ô, gente, a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há respiração, há esperança. Jesus é a solução para o seu problema do pecado. A única. Eu tenho um problema na coluna e eu tenho sofrido esses dias agora. E a Natália fala, vamos no médico, vamos no médico.
E eu já fui em alguns médicos e tal, e a verdade é que ninguém resolve. Mas é tão bom se eu pudesse achar um médico que fala assim, não, filho, isso aqui nós vamos fazer isso aqui, resolve. Jesus está olhando para você hoje e Ele está dizendo, eu resolvo você. Deixa eu te dizer uma coisa, não adie a decisão pela mudança. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Enquanto a respirar, há esperança. Mas depois que a morte bateu, não tem mais decisão a fazer. As oportunidades que a gente tem é enquanto nós estamos vivos. A qualquer momento Jesus volta e algo sobrenatural vai acontecer. Presta atenção nisso. Pastor, eu não creio, não interessa, vai acontecer. Porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei o que Ele já fez na minha vida. Eu sei o que a palavra de Deus diz. Pastor, isso é loucura mesmo. A Bíblia diz que é loucura. A Bíblia fala assim, porque a palavra que nós pregamos é loucura para os homens. Mas para nós que o conhecemos é o poder de Deus para a salvação. Que história é essa de Jesus vai voltar? Então tá. A Bíblia diz que todo olho verá. Aqueles que o transpassaram o verão. E será como um relâmpago do ocidente ao oriente. E o Senhor Jesus vai se manifestar, seja para a salvação ou seja para a condenação. Não adie a mudança que Deus quer para a sua vida. Marcos 13:13 diz assim, ó, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Pastor, se eu receber Jesus, o que vai acontecer? Primeira coisa que pode acontecer é as pessoas te olhar torto. Ah, agora virou crente. Antes vivia por aí e tal. Ah, Natália, eu conheço o passado da Natália. Ah, o pastor Anderson, eu conheço o passado do pastor Anderson. Eu também conheço. É mais um que conhece, não tem problema. Mas mais do que a gente, Jesus conhece e Ele me perdoa. Ele me sara, Ele me transforma, Ele me muda, assim como Ele quer fazer na sua vida. Jesus fala assim, ó, todos aqueles que querem me seguir de maneira piedosa serão perseguidos e passarão por aflições. Servir a Jesus é uma coisa muito séria. Servir a Jesus é abandonar mesmo outros deuses. Servir Jesus, gente, ou você está com Jesus ou você não está. Ele fala assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não existe, é 10% só aqui, Senhor, para esse Deusinho, e o resto eu dou para o Senhor. Jesus fala, não quero, pode ficar aí com o seu Deus. Eu vim aqui hoje para chocar você e para falar a verdade para você. Porque a palavra de Deus diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Se existe algo que vai nos libertar, é a verdade. Existe uma cultura de domínio onde querem manter o povo na ignorância, porque mantendo o povo na ignorância, eles estão sob o domínio deles. E Jesus vem para falar a verdade e trazer liberdade para a sua vida. Fazer você ter domínio sobre as suas escolhas. Fazer você falar assim, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu quero mudança de vida, eu quero algo novo com Deus a partir de hoje. Eu reconheço que eu sou falho, que eu sou limitado e que sozinho eu não vou dar conta. Eu falo com Deus todo dia, Deus, eu não vou dar conta. Mas eu preciso do Senhor na minha vida. Não interessa, meu querido, se vão zombar de você, se a sua família vai te humilhar, se na escola, no seu trabalho, lá na loja que você trabalha, não sei o que você faz da vida. Não interessa o que vão dizer. Eu me lembro muito bem de uma vez, eu trabalhava numa companhia de energia elétrica lá em Três Lagoas, e uma vez numa audiência eu fui convidado a ser preposto pela empresa. E tinha um japonesinho que era o advogado da nossa empresa, estava lá. E ele virou para mim e falou assim, Anderson, então você é crente? Eu falei, eu sou. Meio com um ar de zombaria. E ele falou assim, então você crê então que bateu o cajado e abriu? Eu falei, eu creio que bateu o cajado e abriu. E não só isso, a Bíblia fala que eles passaram a pé enxuto. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Deus chama você hoje a ter os seus olhos espirituais abertos. Ele te chama hoje a tomar uma decisão na sua vida. E o último versículo que eu quero citar
Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos hoje. Vou chamar a Mara para vir aqui à frente, o pessoal. Nós vamos tocar uma canção. E você com os seus olhos fechados, enquanto essa canção é tocada e cantada, eu desafio você hoje a pensar nas suas escolhas e na sua vida. Eu desafio você hoje a de fato entender se você já entregou sua vida para Jesus mesmo. Ah, pastor, mas eu tenho algumas coisas para resolver. Não, não é assim que funciona, não. Jesus, ele recebe você do jeito que você está. Pode vir com todas as carniças, com todas as traias, pode vir tudo, pode vir fedendo, pode vir apodrecendo, pode vir com todas as quinquilharias, vem com os seus deuses aí que você tem, pode vir, não tem problema. Jesus te recebe do jeito que você está, mas ele não vai aceitar você continuar como está. E ele vai transformar você. Enquanto eles cantam essa canção, eu queria que você, se você quiser sentar e ter um momento de oração, depois eu vou orar por você. Ou se você quiser, em pé mesmo, ter o seu momento de reflexão, em nome de Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Oh, Espírito Santo. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Vamos olhar para a travesseira do nosso coração. Oh, Deus, em nome de Jesus. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Seja completo nesse lugar, nessa manhã. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. O alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Aleluia, Senhor. O Senhor nos ama, Deus. Afasta as minhas Espírito Santo. transgressões. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti.
Aleluia, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Não posso viver, não vale a pena existir. Aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Eu quero nessa manhã desafiar você. Nós estamos aqui reunidos como igreja. E se essa canção é uma verdade na sua vida e você quer declarar para o Senhor hoje: distante de ti, Senhor, eu não posso viver, eu não quero mais viver. Se você nessa manhã deseja de alguma maneira renovar a sua aliança com o Senhor, ou de alguma maneira, né, se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, se hoje você sentiu algo diferente, se hoje você entendeu que você precisa de Jesus, eu queria nesse momento muito especial desafiar você e chamar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você quer assumir uma aliança nova com Deus hoje, se você deseja entregar sua vida a Jesus, e você quer hoje testemunhar diante do céu, do inferno, diante dos homens, que você quer assumir essa aliança com Ele. Ou talvez você deseja que o Senhor opere algo que você não consiga, que você está com a situação e você diz: Senhor, eu não posso. E algo específico dentro de você. Talvez é uma angústia, talvez é uma dor, talvez é algo que você não consegue. Você fala: eu não consigo, mas eu preciso de um milagre. Talvez é algo que tem tirado o seu sono. Então não tenha medo, né? Esse é o momento de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não tenha vergonha, não se constranja, né? Pode se chegar mais aqui, eu vou estar orando. Esse é o momento onde Deus está com certeza chamando você para mais perto dele, a renovar essa aliança. Isso, não precisa ter vergonha, nós estamos aqui entre amigos, a gente se conhece. Nosso desejo só é que Deus opere o sobrenatural na vida de vocês, em nome de Jesus. Pode vir, isso. Você pode ficar pertinho, isso. Eu tenho certeza que Deus, Ele deseja renovar a aliança dele com vocês. Em nome de Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Alguma de vocês aqui à frente está hoje vindo com o intuito de uma renovação dessa aliança? Querida Simone, renovação de aliança. Alguma de vocês está fazendo hoje algo que nunca fez, entregar sua vida para Jesus. Está falando: estou entregando hoje, de verdade, a minha vida para Jesus. Simone, amém. Alguém que está entregando esse algo que determina, que acha que é impossível, né? Está entregando hoje aqui. Amém. Deus é aquele que tem poder para operar o sobrenatural.
E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Embora nós estejamos aqui no momento de quebrantamento, eu confesso a vocês que eu sou normalmente muito emotivo e às vezes eu me seguro mesmo, mas é uma alegria muito grande poder ver aquilo que Deus está fazendo e quer fazer na vida de cada um de vocês. Eu quero pedir para a Mara, pode tocar mais um pouquinho, eu quero orar por eles, independente aqui. Você que está aí no seu banco, se você quiser ter mais um momento de oração também, fique à vontade, tá bom? Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, eu coloco a vida do João diante de Ti. Ele que vem até aqui, ó Deus, à frente. Nós ainda não temos um espaço como igreja, como um altar, mas o Teu altar está representado. Essas vidas vieram até o Teu altar. Uma atitude de entrega, de renúncia. Eu entrego a vida do João nas Tuas mãos agora. Deus, olha para o coração dele e faz o sobrenatural, Deus. Levanta-se em favor dele, Pai, e cumpre as Tuas promessas na vida dele. Em nome de Jesus. Deus, eu oro pela vida da Mara nesta manhã. Eu coloco o coração dela nas Suas mãos, a sua mente, suas emoções, os pensamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, ela entrega a vida dela ao Senhor nesta manhã. Há uma festa tão grande no céu, Senhor, pela vida da Mara, da Gabi, da Simone. Estão se entregando ao Senhor nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama do bálsamo de Gileade sobre elas nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. A palavra diz, ó Deus, que o Senhor está escrevendo o nome delas no livro da vida. E hoje a salvação e a festa. Pai, toma o coração delas nas Suas mãos, ó Pai. E faça, Deus, continua fazendo uma obra poderosa e sobrenatural, Pai. Eu oro pela vida delas. Me entrego, Senhor, os seus problemas, as suas angústias, dores, sofrimentos. E declaro, Senhor, vitória. Vitória agora, Pai, em nome de Jesus. Vitória sobre elas, em nome de Jesus. Pai. Abençoa, Deus, a Natália. Abençoa, Senhor, a Gabriela. Abençoa a Kênia. Abençoa, Senhor, a vida da Núbia. Deus, em nome de Jesus. Sopra dentro do Espírito nessa hora. Oh, Espírito Santo, sopra nesse lugar. Traz uma unção de arrependimento, de entrega. Oh, Espírito poderoso, traz cura, traz libertação, traz salvação, traz o novo, Deus, traz gozo e alegria na Tua presença. Em nome de Jesus, nessa manhã. Ó Deus, eu oro nessa hora e repreendo toda a ação do inimigo contra a vida da Kênia, contra a vida da Jandele, da Núbia, da Natália. Pai, em nome de Jesus, seja abundante sobre elas, ó Pai. Faça, Senhor, o sobrenatural sobre os Seus filhos nessa manhã. Eu oro, Senhor, e entrego, Senhor, a vida de cada uma delas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto a Mara canta ali, você pode voltar para o seu lugar.